Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo vamos dar sequência ao nosso curso de Planejamento e Controle da Produção. Vamos falar sobre o sequenciamento da produção nos sistemas em lotes. Só lembrando, né? A gente falou sobre o MPS, né, o Plano Mestre da Produção, e agora a gente está entrando na programação da produção, que são as atividades de nível operacional. Quais são as três principais atividades de nível operacional? Gestão de estoques, que a gente já estudou, né? Foi um assunto passado. O planejamento das necessidades de materiais, que é o MRP, é feito pelo MRP, que vai ser o próximo assunto. E o sequenciamento da produção, que é o assunto dessa aula, tá bom? Então vamos para o vídeo. Os processos repetitivos em lote caracterizam-se pela produção de um volume médio de itens padronizados em lote, no qual cada lote, né, cada um desses lotes de produção, tem uma série de operações que vão ser executadas à medida que a operação anterior vai sendo concluída. Então a gente tem lá a nossa fábrica, a gente quer produzir 50 unidades do produto A, está lá no MPS, 50 unidades do produto A, a gente tem que programar a produção dele. Programar a produção do produto A exige que a gente programe quais são as máquinas que devem ser ocupadas em cada momento para a produção desse lote, né? Dessas 50 unidades do produto A. Porque cada máquina ela vai ter que ser configurada para produzir esse lote, né? E aí o que a gente tem que fazer nesse sequenciamento é definir qual vai ser a primeira ordem que vai ser feita, qual vai ser o primeiro produto, qual vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro, que vai estar ocupando essas máquinas para a sua produção, né? Para a produção do seu lote. Enquanto nos sistemas de produção em massa o foco estava no ritmo de produção, que a gente chama de sequenciamento dos postos de trabalho, na produção em massa, como a fábrica ela é preparada para aquele produto, então as máquinas já são sequenciadas, né? Os postos de trabalho já são sequenciados na sequência, né? Na ordem de fabricação desse produto. Então lá, quando a gente estuda sistema de produção em massa, o que a gente pode fazer, né, no caso, desse ponto de vista, é balancear a linha de produção. Lembrando que o balanceamento da linha de produção é um assunto que eu já tratei no meu curso de administração da produção no YouTube, tá? Agora, aqui, esses equipamentos, eles não estão agrupados, eles não são focalizados para um único tipo de produto. A gente oferece uma variedade de produtos diferentes. Então isso exige que a programação e o sequenciamento da produção, eles tenham que definir qual vai ser a sequência de ocupação desses recursos, tá? Então, enquanto nos sistemas de produção em massa o foco está no ritmo de produção, que é o sequenciamento dos postos de trabalho, vai gerar o ritmo de produção, nos sistemas repetitivos em lote, o foco vai estar no carregamento dessas máquinas, que representa o sequenciamento dessas ordens de produção. Esses sistemas produtivos são relativamente flexíveis, empregam equipamentos menos especializados, né, menos padronizados do que do sistema de produção em massa, que permitem, né, também, né, tendo funcionários polivalentes, não são aqueles funcionários especializados, né? Eles são funcionários que conseguem realizar tarefas diferentes, permitem atender diferentes volumes e diferentes variedades de pedidos dos clientes. Os processos repetitivos em lotes, eles se situam entre a produção em massa e entre a produção sob projeto. Então, enquanto a produção em massa, o volume é muito grande, e a produção sob projeto, né? O volume é muito pequeno e a variedade é muito grande, né? Na produção em lote a gente está no meio. A gente produz um volume médio e uma variedade média. Então, por um lado, essa quantidade de produtos ela não é grande o suficiente para justificar uma massificação da produção, ou seja, uma especialização das instalações. Se a gente produzisse um volume muito grande, pela economia de escala, a gente poderia criar uma instalação unicamente, né, exclusivamente para fabricar esse produto de grande volume. Só que aqui, como o volume não é muito grande, não é viável a gente massificar, a gente especializar a nossa instalação para esse tipo de produto. E por outro lado, né, a quantidade de produtos é suficiente, ela é grande o suficiente para justificar a produção de lotes repetitivos, ou seja, em quantidades maiores, né? E a manutenção desses estoques que vão ser formados para absorver o custo de preparação dos equipamentos. Então a gente produz em lotes, muitas vezes esses lotes
são maiores do que a demanda. Por quê? Porque como existe a preparação dos equipamentos, a gente produzir lotes pequenos, se a gente produz lotes pequenos, significa que a gente vai produzir mais lotes. E a cada novo lote a gente tem que preparar as máquinas. Se o lote for menor, significa que a gente prepara mais vezes as máquinas, consequentemente o custo de preparação dos equipamentos é maior. Então, uma vez que essa demanda ela é grande o suficiente, a gente pode trabalhar com lotes grandes, maiores, não tão grandes quanto da produção em massa, mas grandes o suficiente para atender a demanda e gerar algum estoque. Porque, geralmente, né, esse estoque gerado, o custo desse estoque gerado vai ser menor do que o custo de ter que preparar essa máquina várias vezes para produzir lotes menores. Tá? Dessa forma, enquanto o sistema de gestão de estoques se encarrega de definir a quantidade e o momento que esses itens são necessários, o sequenciamento vai definir as prioridades de alocação desses recursos. Qual ordem vai ser a primeira, qual ordem vai ser a segunda, qual vai ser a terceira. A decisão sobre o sequenciamento em processos repetitivos em lotes pode ser analisada sobre dois aspectos. Tá? Primeiro, a escolha dessa sequência, né, dessa ordem, e a escolha do recurso. Então, qual vai ser a primeira ordem, qual vai ser a segunda e qual vai ser a terceira ordem, e assim por diante. E a outra decisão, qual recurso que vai ser ocupado? É esse recurso, esse recurso, esse? Então, a escolha da ordem a ser processada dentre uma lista de ordens possíveis, que é a decisão 1. A decisão consiste em estabelecer prioridades entre os diversos lotes de fabricação, de diversos produtos. Qual que vai ser o primeiro lote que a gente vai fabricar? Que estão competindo por um mesmo grupo de recursos. Então, aqueles lotes, diferentes lotes, né, de diferentes produtos, podem utilizar os mesmos recursos, com diferentes configurações. E aí a gente tem que definir qual que vai ser essa sequência de utilização desse recurso para a produção de cada um desses lotes. Importante observar que existem diferentes regras de sequenciamento, que a gente ainda vai estudar nessa aula também, as quais devem estar alinhadas com os objetivos que a gente quer. Então a gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Nos processos repetitivos em lotes, essa primeira decisão é crítica para o desempenho do sistema produtivo, uma vez que a maior parcela do lead time de produção, que é o tempo de produção do produto, fabricados em lote, compreende esse tempo em que o lote fica na espera, na fila de espera do recurso para ser trabalhado. Então, se a gente for considerar o tempo total de produção do lote, a maior parte do tempo ele está nessas filas, na entrada dos recursos, esperando o recurso ficar disponível para começar a trabalhar na sua ordem, né? Dessa forma, ganhos resultantes de um bom sequenciamento vão elevar o desempenho do sistema, garantindo lead times padrões previstos mais próximos dos lead times reais. Ou seja, vai reduzir a margem de erro entre o que a gente programou, né? E entre a execução do que a gente programou e o que a gente planejou. Segunda decisão é a escolha do recurso a ser usado dentre os recursos que a gente tem disponível. Então, essa decisão diz respeito à escolha do recurso entre os recursos disponíveis. Na prática, essa decisão está restrita às situações em que existem variações significativas no desempenho de diferentes equipamentos. Então, aqui a gente está imaginando o seguinte: eu tenho aqui uma ordem. Eu vou executar essa ordem em qual equipamento? Se todos os equipamentos levariam o mesmo tempo, tanto faz. Essa decisão ela não precisa ser tomada. Pode escolher qualquer equipamento. Só que suponha que diferentes equipamentos levem tempos diferentes para executar uma mesma ordem. E aí a decisão paira em que sentido? Tá, qual ordem eu vou colocar em qual equipamento? Então a gente vai tentar escolher aquela sequência que reduz o tempo total, né, naturalmente. Então essa decisão ela existe caso equipamentos diferentes levem tempos diferentes para executar uma mesma ordem, tá? Então, por exemplo, o tempo de processamento ou o tempo de preparação das máquinas. Esses dois tempos podem ser diferentes. Importante observar que à medida que o sistema de produção se aproxima da produção sob projeto, em que o grau de repetição de um mesmo lote de um mesmo item, é muito menor, fazendo com que a sequência de produção se altere em cada novo pedido, essa decisão sobre que recurso escolher vai se tornar ainda mais crítica, né? Mais fundamental.
Importante ressaltar que são aplicadas diferentes regras de decisões em cada período em função dos objetivos a serem atingidos. Então, quais são esses objetivos? Por exemplo, a gente pode querer reduzir, né, aumentar, né, a velocidade de entrega, né, reduzir o tempo de entrega. A gente pode querer reduzir os estoques. A gente pode querer aumentar o nível de atendimento ao cliente, ou seja, a probabilidade de clientes atendidos. Então, nesse caso, ó, aqui um exemplo. No início do mês, o PCP ele pode sequenciar as ordens de fabricação visando reduzir estoque e aumentar a eficiência na utilização dos recursos, ou seja, um foco na redução do tempo de produção. Todavia, no final do mês, ele pode, por exemplo, mudar as suas regras e passar a priorizar as ordens que gerem maior faturamento, carregando os recursos de maneira menos eficiente, ou seja, o foco deixa de ser no tempo de produção, o tempo de produção passa a ser maior, mas esses lotes, né, vão estar disponíveis para esses recursos, né, vão estar disponíveis para concluir o lote mais rapidamente. E aí a gente vai reduzir o tempo de entrega. Então, num foco pode ser reduzir o tempo de produção total e no outro pode ser reduzir o tempo de entrega para o cliente. Tá, como que eu faço isso? A gente vai ver. Mas como que a gente faz? Para reduzir o tempo total de produção, basta a gente priorizar as ordens que são mais rápidas. Então, quanto mais rápido eu termino a ordem, menos tempo a ordem ficaria esperando na fila. Então, você prioriza as ordens mais rápidas. Para diminuir o tempo de entrega para o cliente, a gente prioriza as ordens mais urgentes. Aqui a gente precisa entregar mais cedo. Então, uma ordem, imagina que a gente tem uma ordem que precisa ser entregue daqui a 5 dias, outra daqui a 7, outra daqui a 9. Precisa ser concluída. A gente vai começar para mais urgente, né, de 5 dias, depois é de 7, depois é de 9. E aí a gente reduz o tempo total de entrega, né? Como discutido anteriormente, o tempo de espera, né, que é o tempo em que o lote fica esperando para ser trabalhado, é um fator crítico do sequenciamento, uma vez que compromete a principal parcela do lead time de produção. Como a gente falou, maior parcela do tempo de produção de um lote é o tempo em que esse lote fica em espera. O tempo de espera é elevado em processos repetitivos em lote, e por isso esse tempo de espera ele é um dos desperdícios lá da produção enxuta. Inclusive, ele pode ser considerado o maior gerador de desperdício da produção enxuta. E isso é devido a 3 fatores. Então, produção enxuta, modelo japonês, né, de produção, aquela lógica de a gente tentar reduzir os desperdícios, né, procurar sincronizar a produção com a demanda, aplicação do just-in-time, todas aquelas ferramentas que a gente estuda da produção enxuta. Aqui a gente vai falar especificamente sobre o tempo de espera, na visão da produção enxuta. Então, ó, esperas para a execução da programação da produção. Essa função é a mais demorada conforme a complexidade e o ciclo de programação aumentam. Nos sistemas convencionais de programação empurrada, ó, lembra a diferença? Programação empurrada, programação puxada, a gente viu isso lá atrás. Então, nos sistemas convencionais, que utilizam a programação empurrada, esses tempos estão baseados em softwares que utilizam ciclos semanais. Significa que mesmo se o cliente fizer uma solicitação ao longo da semana, ela só vai ser incluída na programação da semana seguinte. Então existe esse tempo, que é semanal de programação. Se o cliente fizer um pedido na quarta-feira, você não vai poder entregar na quinta ou na sexta. Ou na quarta, né? Só vai poder entregar na semana seguinte. Só vai poder programar para a semana seguinte. Por outro lado, nos sistemas de programação puxada, não existe essa espera para a programação da produção. Ou seja, o cliente, seja ele um cliente interno, né, seria um posto de trabalho cliente, ou um cliente externo, é imediatamente atendido. Então, a gente não precisa esperar um tempo para programar. Na medida que esse pedido chega, essa ordem é automaticamente gerada. No sistema puxado, normalmente, a gente utiliza o sistema Kanban. E aí gera o cartão Kanban, que vai ser encaminhado para o posto de trabalho fornecedor, que vai então estar abastecendo esse supermercado, que abastece o cliente, seja ele interno ou um cliente externo da empresa. 2, o segundo motivo, esperas na fila de entrada do recurso escolhido. Esse aí é o que a gente
mas falou, né? Quanto maior for a fila de espera na entrada do recurso, maior vai ser o tempo de espera dessa ordem, né? Para modelar matematicamente, né, essa fila, a gente pode utilizar a teoria de filas, tá? Então, teoria de filas tem no YouTube, lá nas aulas de pesquisa operacional, no meu canal no YouTube, tem uma aula que eu falo sobre teoria de filas. Um assunto muito importante para quem quer estudar particularmente a modelagem matemática dessas filas. E também, né, a gente pode utilizar modelagens numéricas. Por exemplo, utilizar softwares como Arena, que é um software em que a gente consegue modelar computacionalmente essas filas. Tá? As filas são formadas devido a 3 situações comuns aos sistemas convencionais na programação empurrada. Primeiro deles, desbalanceamento entre a carga exigida pela programação e a capacidade disponível do recurso. Então é comum que isso ocorra caso não seja realizada aquele sequenciamento usando o APS com capacidade finita, considerando que o recurso ele tem uma capacidade limite, ele não tem uma capacidade infinita, o que irá gerar filas na entrada desses recursos. Usar a teoria das restrições, nesse caso, pode ser útil para identificar quais são esses recursos mais lentos, esses recursos gargalos, que naturalmente vão ser os recursos que mais vão ter filas, né? Uma vez que a gente consiga garantir que os recursos gargalos não tenham fila, que é o recurso mais lento, né? Naturalmente, todos os outros recursos também vão estar fluindo, né? Vão estar recebendo essas ordens sem formação de fila. Então, teoria das restrições é um assunto que a gente vai ver mais para frente também nesse curso. É um dos últimos assuntos que a gente vai estudar sobre PCP. E, né, o sequenciamento usando o APS é justamente essa visão de que qual é a regra de sequenciamento que eu vou aplicar de maneira a definir a sequência de uso desses recursos para minimizar o tempo que o recurso vai ficar em espera nessa fila. Para isso, a gente tem que considerar quanto tempo que essa ordem leva para ser realizada e qual é o tempo que a gente tem disponível de cada recurso. Softwares do tipo APS hoje são bastante difundidos, tá? Para fazer esse sequenciamento. Justamente visando reduzir esses tempos de espera. Segundo motivo desse tempo de espera na fila. Altos tempos de setup e também altos tempos de processamento de lotes que têm prioridades superiores na fila. Então, para minimizar esse tempo de configuração, a gente pode aplicar a teoria, né, ou técnica, da chamada troca rápida de ferramenta. Então, a troca rápida de ferramenta, ou SMAD, né, é um conjunto de técnicas visando a redução do tempo de setup. E aí, se a gente reduz o tempo de setup, ou seja, a gente reduz o tempo de configuração da máquina para receber essa nova ordem, né, esse novo lote, você vai estar reduzindo o tempo que esse lote espera na fila. E C, né, problemas de qualidade decorrente de erros na operação, gerando retrabalho, ou então fabricação de produtos fora das especificações, que gera refugo. Retrabalho, você tem que fazer de novo. Refugo são itens que você produziu, mas que você vai ter que descartar. Então foi um tempo que você ocupou o recurso em que você não produziu o lote, né? Você vai ter que produzir de novo. Todos os dois casos. Esses problemas obrigam que o PCP, a priori, programe lotes maiores do que o necessário. Então essa é uma forma, né? Você produzir lotes maiores, sabendo que existe uma chance de produzir com erro. O que a gente faz para solucionar, entre aspas, o problema? A gente produz mais. Porque aí aquele percentual que tem problema, a gente descarta, mas aquela quantidade dentro do lote que foi programado lá no MPS está garantida. Só que aí você fez isso para diluir a falha, né? E aí, com isso, qual é a consequência disso? Quando você produz lotes ainda maiores, se o lote é maior, ele leva mais tempo. Se ele leva mais tempo, você aumenta a fila de espera para a entrada da máquina. O correto seria a gente aplicar as ferramentas da qualidade, né? Identificar e solucionar as causas desses erros, dessas falhas. Terceiro motivo, esperas para a conclusão do próprio lote. Então o item ele só pode ser liberado para atender às necessidades do seu cliente, está disponível, né, para o recurso seguinte,
quando o lote for liberado. Nesse aspecto, além da aplicação da troca rápida de ferramenta, e como consequência dessa redução do tempo de setup devido à troca rápida de ferramenta, deve-se reduzir também o tamanho dos lotes. Assim, por serem menores, eles vão ser concluídos mais rapidamente. Então, qual é a lógica da produção enxuta? A lógica do sistema puxado de produção, dessa programação puxada. Você produzir aquilo que o cliente quer. Então, se o cliente quer 10 unidades, eu vou produzir 10. Se o cliente quer uma unidade, eu vou produzir uma. Ora, se o meu custo de preparação é zero, a troca rápida de ferramenta garantiu que o meu custo de preparação praticamente é zero. O meu tempo de preparação é quase instantâneo para preparar a máquina para a produção de um novo lote. Se ele é próximo de zero, então o meu lote econômico é unitário. Eu posso produzir lotes de uma única unidade. Significa dizer que eu posso produzir lotes com 5, com 10, com 7, com 33, com a quantidade de unidades que eu quiser. Quando a preparação é cara, é demorada, isso me obriga a produzir lotes grandes, que normalmente são maiores do que a demanda. E aí eu acabo produzindo para estoque, né? Só que por ser um lote grande, o que vai acontecer? A minha demanda queria 30 unidades do produto A, 30 unidades do produto B. Só que eu produzi um lote de 100 unidades, porque é meu lote econômico. 100 do produto A. E aí, todo esse tempo que eu fiquei produzindo o lote do produto A, o meu cliente está esperando o lote do produto B, que não chegou ainda. Porque eu produzi 100. Aí depois eu ainda vou produzir mais 100 do B. Só quando eu concluir o 100 do B, que eu vou entregar para o cliente a produção do A e do B. Olha quanto tempo que eu levei para produzir, para eu entregar o pedido para o cliente. Onde, né, se eu tiver lotes menores, eu precisaria produzir 30 do A, 30 do B, que é o que o cliente quer. Quanto tempo que eu levei? Muito menos tempo. Então, produzir lotes menores garante um tempo de processamento do lote, né, muito menor. E aí a conclusão do próprio lote vai ser reduzida. No caso em que a gente reduz esse tempo de setup, esse tempo de preparação para zero, que seria esse caso limite, a gente passa a ter então a possibilidade de um fluxo unitário, que é um lote que contém apenas uma unidade do item, no qual o lead time de produção do lote, né, que é o tempo de produção do lote, ou o tempo de espera, né, para a conclusão desse lote, é o próprio lead time de produção desse item. Então, quanto tempo que eu levo para produzir um item? Se a gente for produzir em lotes unitários, né? Quanto tempo que eu levo para produzir um item? 2 minutos. Então, o tempo de espera do lote que está esperando na fila é de 2 minutos. E o tempo total desse item, né, se não teve nenhuma espera, o tempo total dele é de 2 minutos. Então, a gente leva 2 minutos para concluir um lote. Enquanto, né, na lógica em que você produz lotes grandes, ele fica numa fila em que está sendo preparado outros lotes grandes e, além disso, ainda tem o tempo de preparação dessas máquinas para a entrada de um novo lote. Então, somado isso tudo, dá um tempo muito grande, que muitas vezes, né, vai gerar um lead time de entrega para o cliente muito grande, quando comparado à lógica da produção enxuta, que busca reduzir esse tempo. Para eliminar esses fatores descritos, a produção enxuta, a partir da experiência do sistema Toyota de produção, transformou essa estrutura convencional departamental, que é o arranjo físico funcional, dividido por departamentos, em células de manufatura, que é o arranjo físico celular, em que cada célula de manufatura contém todos os recursos necessários para fabricar essa família de produtos. E aí você reduz o tempo de setup, porque dentro dessa célula eu vou produzir esses produtos. Como todos têm a mesma característica, o setup, a configuração para produzir o produto A ou o produto B é muito pequena, a diferença entre um e outro é muito pequena. Então isso garante todas essas vantagens, né, de redução do tempo que a gente discutiu. Então, como as células são focadas em famílias de produtos, produzir, né, para a família, né, são produtos que têm características semelhantes em termos de características tanto de produção, né, em termos do uso de recursos comuns e uso de componentes comuns. Os setups são minimizados ou até mesmo eliminados, tornando os lotes econômicos de produção pequenos. Então, se o custo for igual a zero, o lote econômico é unitário, né, reduzindo assim o tempo de conclusão, como a gente discutiu. Além disso, com lotes pequenos e mais frequentes, os estoques são reduzidos,
ou eliminados, né? Se a gente utilizar a lógica do just-in-time, significa produzir aquilo que o cliente quer, no momento que ele quer, permitindo que problemas de qualidade sejam identificados rapidamente. E ao se aplicar esse nivelamento entre o MPS e a demanda, ou seja, criar um MPS que vai produzir exatamente o que a demanda quer, pega aquele exercício de MPS que a gente fez, só que no lugar de colocar um lote fixo, coloca no MPS um lote igual à demanda total. É isso que a gente vai fazer aqui na produção enxuta. Qual era a demanda total da semana 5? Sei lá, era 293. Aí eu peguei esse 293, descontei o estoque, descontando o estoque projetado, né? Que pode ser um estoque mínimo nesse caso, ou então se não tiver estoque, né? A produção vai ser exatamente as 293 unidades. Então essa que é a nossa lógica. Se a gente tem uma demanda de 293 unidades para a semana 5, a gente vai produzir 293 unidades para a semana 5. Então isso que é o nivelamento do MPS à demanda. Produzindo de acordo com pedidos firmes de clientes, tá? Então aqui a gente vai produzir aquilo que o cliente comprou. A gente não vai usar previsão de demanda para a programação da produção. Programando a produção de acordo com as necessidades de cada posto de trabalho cliente. São os clientes internos que vão puxar a produção, né? E tendo just-in-time, que é a essência da produção enxuta, tá? Então, uma vez que a gente produz o que o mercado quer, o posto de trabalho cliente recebe essa informação e aí ele emite o cartão Kanban, né? Para os postos de trabalhos anteriores. Nesse sentido de puxar a produção, ou seja, cada posto de trabalho só produz o que é necessário para o posto de trabalho seguinte, a gente está aplicando a lógica do just-in-time. Então, enquanto na lógica convencional, que faz uso de um arranjo físico funcional, o PCP precisa programar e sequenciar ordens individuais para cada uma das operações realizadas pelos diferentes recursos nos diferentes departamentos, no arranjo físico celular, a programação passa a ser feita apenas para a célula, pois cada célula age como sendo uma linha de produção, contendo todos os recursos para a fabricação do produto. E aí, na lógica da linha de produção, o sequenciamento é o balanceamento da linha de produção, que é muito mais simples do que fazer o sequenciamento nessa lógica convencional. Então, a gente vai sempre usar a produção enxuta? Não, a gente vai usar a produção enxuta quando ela for possível. Então, sempre que a produção enxuta for possível, sempre que for possível a gente utilizar a célula de manufatura, sempre que for possível utilizar o just-in-time, sempre que for possível utilizar a produção puxada, programação puxada, a gente vai utilizar. Mas, se não for possível, a gente vai ter que voltar para essa lógica de sequenciamento que a gente está estudando dos sistemas convencionais, que usam arranjo físico funcional, a programação é empurrada e a produção normalmente não é just in time, né? Just in case. É uma produção para estoque. A gente gera estoques de segurança, a gente gera estoques de produtos acabados, muitas vezes para reduzir o custo de produção. Porque é mais caro você demitir, né, ou contratar mão de obra tentando acompanhar a demanda, né? Muitas vezes isso é mais caro do que você produzir a mesma coisa. No período que a demanda está baixa, gera estoque, e no período que a demanda está alta, o estoque é absorvido. Então, muitas vezes, esse estoque é mais barato do que você contratar e demitir. E uma vez que a demanda oscila, você acaba produzindo para estoque. Então, o just-in-time ele funciona se a demanda for bem estável. Se a demanda for muito sazonal, dificilmente você vai conseguir aplicar o just-in-time. Dificilmente você fazer a capacidade de acompanhar a demanda vai ser a alternativa mais viável economicamente, tá? De forma geral, seja na programação puxada ou na programação empurrada, as ordens de fabricação dos sistemas de produção em lotes necessitam ser sequenciadas, gerando, né, as regras a partir de regras de sequenciamento, que permitirá escolher em que sequência essas ordens vão ser executadas, que é a decisão 1, e quais serão os recursos ocupados para a execução de cada uma dessas ordens, que é a decisão 2. E aí, né, vamos entrar no assunto, que é regras de sequenciamento, que é o assunto mais importante dentro desse tema de sequenciamento da produção. As regras de sequenciamento são usadas para selecionar, a partir dessas informações sobre os lotes e sobre o estado do sistema produtivo, quais dos lotes que estão esperando na fila terá prioridade de processamento. Geralmente, as informações mais importantes são
Geralmente essas aqui são as principais, tá? Depois a gente vai ver que tem outras. Mas as principais são o tempo de processamento e a data de entrega. Então essas são as duas informações principais que vão aparecer aí, né, em problemas, principalmente de concurso público. Quanto tempo a gente leva para concluir esse lote e qual é a data de entrega prometida para esse lote. Essas regras normalmente assumem que os tempos e os custos de setup são independentes da sequência escolhida. Então não importa se eu começo pela ordem 1, pela 2, pela 3, pela 4, não importa qual é que eu vou começar, que o tempo de setup, por aproximação, o tempo e o custo de setup vai ser o mesmo, tá? Ele independe dessa sequência, podendo ser adicionado ao tempo de processamento do lote. Então a gente pode, inclusive, no tempo de processamento do lote, já está embutido esse tempo de configuração da máquina para produzir esse lote. Em geral, a eficiência de um sequenciamento é medida em termos de 3 fatores, e aqui a gente tem, normalmente, os 3 objetivos básicos de qualquer sequenciamento. Primeiro, calcular o lead time médio, né, o tempo médio de conclusão dos lotes. A gente normalmente vai querer diminuir esse tempo. Calcular o atraso médio, que é o tempo que a gente concluiu, né, menos o tempo que a gente deveria ter concluído. A gente faz isso para cada lote, soma e divide pelo número de lotes. A gente vai ter o atraso médio. E o estoque em processo médio, que seria, né, o tempo, ou então, né, o tempo de espera médio de cada um desses lotes na fila, tá? Então, quanto maior o tempo de espera, maior vai ser o tempo total para concluir esse lote. Importante observar que, em qualquer caso, o plano mestre de produção vai ser elaborado corretamente, buscando uma utilização equilibrada dos recursos produtivos, uma vez que, se a gente não tiver capacidade para produzir, ainda que a gente use uma boa regra de sequenciamento, ela não vai resolver o problema da falta de atendimento ao cliente. Se a capacidade de produção for menor do que a capacidade necessária, não importa qual é a regra que a gente use. Vão ter clientes que não vão ser atendidos dentro do prazo. O uso de métodos matemáticos complexos, como aqueles da disciplina de pesquisa operacional, programação linear, análise de redes, são métodos que buscam soluções ótimas, né? Seria a melhor sequência possível, né? Só que normalmente eles são métodos mais complexos. Então ele exige uma modelagem matemática e computacional muito mais complexa, muito mais sobrecarregada. E aí, né, em função disso, eles vão ser usados em casos mais específicos. Por exemplo, análise de redes, a gente costuma utilizar o método do caminho crítico para sequenciamento e programação da produção de grandes projetos. Projeto de uma ponte, projeto de um navio, projetos muito grandes, a gente costuma usar o método do caminho crítico. Como eu falei com vocês, a pesquisa operacional eu tenho um conjunto de videoaulas no YouTube, inclusive sobre análise de redes, tá? Para vocês conferirem esse tema lá na lógica de pesquisa operacional. Entretanto, devido à complexidade e necessidade de diversos parâmetros, os quais inclusive precisam ser atualizados devido à variedade e ao lançamento cada vez mais frequente de novos produtos, que possuem diferentes roteiros de fabricação, os métodos matemáticos baseados em pesquisa operacional podem se tornar inviáveis. Então, se a gente imaginar que a gente vai aplicar esses métodos para diferentes produtos que possuem um conjunto variado de possibilidades em termos de características, o método pode se tornar inviável, né, de ser aplicado. Por essa razão, as empresas que trabalham com processos repetitivos em lotes vão buscar métodos mais simples, que, apesar de não encontrar a solução ótima que seria a melhor solução possível, chegam a soluções boas, satisfatórias, rapidamente. Então aqui a gente tem uma troca, né? No método matemático baseado em pesquisa operacional, a gente vai encontrar a melhor solução, só que o custo para isso é muito elevado. Utilizando os métodos baseados nas regras de sequenciamento, que a gente vai estudar, a gente encontra uma solução boa, que não é a melhor de todas, só que ela é boa o suficiente e, principalmente, ela foi encontrada muito rapidamente. De forma geral, as técnicas de programação e sequenciamento se dividem em 7 tipos de decisão, 7 categorias de decisão. A primeira delas é a designação, que é a determinação de onde ou por quem a tarefa, né, ou a ordem vai ser executada. Então é definir, né, determinar quem vai executar que tarefa, né, qual recurso
vai estar executando qual tarefa. A segunda decisão de sequenciamento, que é determinar qual é a sequência que cada uma das tarefas vai ser executada por cada recurso. A programação, que é a determinação de quando a tarefa tem que ser iniciada, quando a tarefa tem que ser terminada, e, naturalmente, a programação vai incluir também a sequência dessa tarefa em cada um dos recursos. O despacho, que é o quando ou para quem, ou para que centro de trabalho, a ordem vai ser emitida ou liberada, à medida que ela vai sendo executada. O controle, que é o acompanhamento de cada uma dessas tarefas, né, da execução de cada um desses lotes, para garantir que o programa que a gente fez, o programa de produção, se mantenha válido, ou seja, que ele seja realizado, e para determinação de eventuais necessidades, né, quando couber de intervenção nesse sistema de produção, ou então de uma reprogramação, caso ocorra alguma interrupção que a gente não consiga, por conta dela, manter aquela programação inicial. O apressamento, que é uma aceleração da ordem, pelo aumento, por exemplo, da sua prioridade, e a gente coloca ela na frente lá da fila, a gente faz ela passar outras ordens, para manter o programa válido ou então para atender uma necessidade específica. Então a gente pode apressar, acelerar essa ordem. E o carregamento de oficinas, que é a definição dos roteiros e das programações, né, de cada uma das tarefas dentro da fábrica como um todo, ou então dentro de uma seção desse sistema de produção que necessite ter essa programação e esse sequenciamento. Então o carregamento é a definição, né, de quais são os equipamentos e o cálculo, né, a determinação de quais equipamentos estão ocupados em cada momento. Então o inverso do carregamento seria a disponibilidade desse recurso em cada hora do dia, por exemplo. Importante distinguir ainda os tipos de ambiente de fabricação e manufatura. Para efeito de programação, a gente considera na teoria da programação 4 ambientes básicos. Um ambiente que só tem uma máquina, então a gente tem um sistema de produção que se resume a um único recurso, ou então diversos recursos em paralelo, de maneira que você possa escolher qual desses recursos você vai usar. Todos eles têm a mesma função, mas normalmente têm tempos de operação diferentes. As máquinas em série, em que, à medida que eu termino de usar essa máquina, né, a ordem ela foi processada por essa máquina, no que ela termina, ela vai para a máquina seguinte, que vai para a máquina seguinte, e por aí vai. E o caso geral, que é a oficina de máquinas, que é a combinação das máquinas tanto em série, né, que seria seguindo a sequência de fabricação desse produto, quanto em paralelo, que são os departamentos, né, que possuem diversas máquinas que realizam operações semelhantes. Deve-se ressaltar que o termo máquina aqui pode ser traduzido para qualquer tipo de recurso. Pode ser um posto de trabalho, pode ser uma estação de trabalho, pode ser máquina, pode ser funcionários, etc. Né? É um recurso de transformação. A seguir, a gente vai descrever cada um desses ambientes. Então, o primeiro deles, um ambiente com uma única máquina. Nesse caso, a gente considera que existem N ordens que vão ser processadas em uma única máquina. Cada ordem ela contém parâmetros, como o tempo de setup, o tempo de produção, a data de entrega, a data de liberação, que é quando essa ordem for disponível. Então, esses são um conjunto de parâmetros, os principais a gente conhece é o tempo de produção e a data de entrega. Então, cada uma das ordens tem esses parâmetros e todas elas devem ser sequenciadas numa única máquina, na mesma máquina. Embora pareça ser pouco representativo da situação real, esse problema de programação em uma única máquina permite apresentar os fundamentos da programação que vão ser úteis na solução de problemas mais complexos. Então, o exemplo que a gente vai tratar aqui nessa aula vai ser sobre a programação em uma única máquina. Para quê? Para a gente entender o assunto. E aí depois é possível a gente extrapolar para sistemas mais complexos, que vão, na verdade, ser variações desse problema com uma única máquina. Ainda assim, em alguns casos, a programação da fábrica ela pode estar subordinada à programação de uma única máquina principal, que é o caso, por exemplo, de ter um recurso gargalo. Então, se esse recurso gargalo, que é o recurso que determina o ritmo de produção, se a gente conseguir programar corretamente esse recurso,
a gente garante que os demais recursos, que têm uma disponibilidade maior, né, vão estar, né, vão ter a sua programação compatível com aquela que a gente precisa para cumprir, né, o plano maior, né, que nesse caso é o MPS. Então, ainda que a gente utilize essa programação em uma única máquina, se a gente considerar que essa máquina é o recurso gargalo, a gente pode aplicar esse modelo, tá? Outra situação também que a gente pode aplicar é nos processos de produção contínua, em que uma linha inteira, ou até mesmo uma fábrica inteira, uma usina, ela pode ser considerada como se fosse uma única máquina. Então, como a gente fabrica o mesmo produto, e ele sempre segue a mesma sequência, a gente pode imaginar essa fábrica como sendo a máquina. E aí a programação dessa fábrica se torna a programação dessa máquina única, e aí programando ela corretamente, a gente vai estar programando a produção da fábrica corretamente. A gente também poderia fazer essa consideração para processos de produção repetitivos em massa, né? Tanto contínuo quanto linha de produção, a gente pode fazer essa consideração. Uma vez que os lotes utilizam praticamente os mesmos recursos, em seu roteiro de fabricação, será feita a ocupação do recurso 1, seguida do recurso 2, independente de qual tenha sido o lote da sequência, né? O primeiro lote da sequência. Então, uma vez que a gente tenha programado a produção do lote, ela vai ocupar todos, né, os recursos da linha. Então, da mesma maneira, a gente pode imaginar essa linha sendo uma única máquina. Outro caso seria o caso, então, das máquinas em paralelo. E aí, né, uma primeira generalização desse primeiro caso seria considerar que essas N ordens possam ser processadas em M máquinas em paralelo, que são semelhantes. Ou seja, essas N ordens podem ser processadas em qualquer uma dessas M máquinas. Se, como eu falei, o tempo de processamento não varia de máquina para máquina, aí tanto faz. Aí essa máquina, na verdade, é como se a gente estivesse multiplicando a capacidade de uma única máquina por M, né? Viraria o problema anterior vezes M. Então não teria problema. Aqui a gente vai utilizar esse conceito normalmente, considerando que o tempo de processamento muda de máquina para máquina. Aí sim, essa definição de qual máquina vai ser ocupada por qual ordem passa a ser ela passa a ter um impacto no tempo de produção. Nesse problema, deve-se determinar quais ordens vão ser alocadas a cada máquina. E para cada uma dessas máquinas, a gente vai definir a sequência de processamento. O problema pode ser ainda mais generalizado, considerando que as máquinas não são idênticas. Situação em que os tempos de operação vão variar de máquina para máquina. Problemas de programação de máquinas em paralelo podem ser identificados em diferentes processos de produção. Fabricante de peças de plásticos, que tenham mais de uma máquina injetora, que é o recurso principal. Se ele tem mais de uma, ele define qual delas vão ser ocupadas. Atividade de produção em grupo, quando existe mais de uma equipe em operação. Então a gente tem diferentes equipes que estão executando a mesma operação, entre aspas. Qual dessas ordens eu vou emitir, né, liberar para cada equipe de operação? Então cada equipe vai estar executando uma ordem diferente. E a definição dessa sequência está dentro desse problema de máquinas em paralelo. E, né, o problema de máquinas em série, também chamado de máquinas em fluxo, né, o problema de fluxo. Nessa configuração a gente tem N ordens que são processadas em M máquinas, só que as máquinas estão dispostas sequencialmente. Ou seja, normalmente a ordem ela vai ser executada pela máquina 1, depois pela máquina 2, pela máquina 3 e assim por diante, tá? Então cada ordem ela tem um tempo de operação específico em cada máquina. Essa configuração é encontrada em diferentes linhas de produção, em linhas de montagem, por exemplo, na linha de fabricação de biscoito, montagem de brinquedos, gráficas de impressão de livros e revistas, etc. Como o fluxo de produção segue um roteiro fixo, geralmente isso vai se refletir em um arranjo físico linear, no qual esses diversos processos vão se dispor na mesma sequência de fabricação. Então, arranjo físico linear, típico do sistema de produção em massa, né, que é o sistema de produção em linha, né, de produção. Ele tem em que as máquinas elas são dispostas fisicamente na sequência do roteiro de fabricação do produto. A ordem, né, essa ordem ela vai ser terminada na máquina 1, depois vai para a máquina 2, depois na máquina 3,
nós temos diferentes ordens correspondentes a diferentes lotes, e aí a nossa definição é qual ordem vai ser executada em cada máquina, tá? Nos processos repetitivos em lotes, a gente pode pensar nessa sequência como sendo o fluxo. Então, se a gente imaginar que existem produtos que têm roteiros de fabricação semelhantes, eles vão ter fluxos parecidos dentro dessa nossa fábrica. E ainda que o layout seja funcional, ou seja, não seja um layout linear, como é o caso das linhas de produção ou das células de manufatura, a gente poderia aplicar esse conceito das máquinas em série. Então, né, em função desse roteiro de fabricação semelhante. Naturalmente, né, como existe uma variedade de produtos com necessidade específica, cada produto vai ter um tempo de processamento diferente, né, para cada recurso. E aqui é importante ressaltar que a configuração mais comum para modelar sistemas repetitivos em lotes é a próxima que a gente vai estudar, que é a Job Shop, tá? Só que ainda assim, se a gente conseguisse imaginar esses fluxos sendo linhas percorridas por esse produto, a gente poderia, de maneira mais simples, modelar utilizando esse conceito de máquinas em série. Dentro desse ambiente, a gente tem duas situações. A primeira delas é considerar que os roteiros são idênticos, e aí todas as ordens passam por todos os recursos, tá? É o caso de gráficas, que só produz livros encadernados, e a gente poderia ter roteiros variáveis, em que algumas ordens elas podem pular algum desses recursos. Então não necessariamente ela vai passar por todos os recursos. Ela pode pular alguns recursos, tá? Então linha de montagens que montam produtos pintados e outros que não são pintados. E aí ela vai pular, né, o recurso, né, ou a estação pintura. E aí o caso mais geral, que é a oficina de máquinas, né, o conhecido como Job Shop. A gente tem N ordens que são processadas em N máquinas. Cada ordem tem roteiros variáveis e as máquinas, algumas dispostas em série e outras em paralelo. Cada produto ele apresenta uma sequência própria de passagem pelas máquinas, incluindo possibilidade de retornar para uma máquina, mais de uma vez. Então esse roteiro ele não seguiria nem a sequência, porque ele pode inclusive voltar para uma máquina anterior. Então, devido a essa falta de uniformidade nesses roteiros, em geral as máquinas vão ser agrupadas por função. Por isso que nesse caso a gente está falando do arranjo físico funcional ou departamental, né? Conhecido por essa expressão Job Shop. Assim, nesse caso, existe uma configuração tanto em série, em função dos roteiros de fabricação dos produtos, quanto em paralelo. Por quê? Porque a gente tem mais de um recurso idêntico, né, entre aspas, né, parecido, em um mesmo departamento, né, por ser um layout funcional, disponíveis para programação e sequenciamento da produção desses diferentes lotes, dessa produção repetitiva em lotes, que é a que a gente está tratando nesse caso. De forma geral, quais são os principais objetivos dessa programação da produção? Então a gente pode dividir em 3 objetivos principais, que seria o cumprimento do prazo, a velocidade do fluxo e a busca da eficiência, né, que seria essa utilização das máquinas. Então, o cumprimento dos prazos está relacionado ao nível de atendimento do cliente, ou seja, percentual de clientes que foram atendidos. E por isso é um fator crítico para a sobrevivência e também para a lucratividade da empresa. Ela afeta diretamente aquela medida de desempenho confiabilidade, em que é a certeza que o cliente tem de que a gente vai entregar os produtos dentro do prazo. Outro objetivo é a velocidade do fluxo, né, também chamado de vazão. É o tempo de atravessamento dessas ordens pela fábrica. Quanto tempo que a ordem leva para ser concluída? Nesse sentido, quanto maior for o número de ordens, maiores vão ser os tempos de espera, consequentemente, maiores vão ser os tempos de fluxo das ordens. A partir de um procedimento racional de liberação dessas ordens e priorização dessas ordens nas máquinas, é possível reduzir as filas e aí com isso a gente aumenta a velocidade de fluxo, né? Aumenta a vazão na fábrica. E um terceiro objetivo é a utilização, que é maximizar a utilização, ou eficiência, né? Seria o mesmo, né, que diminuir, minimizar a ociosidade dos recursos. Ela é uma meta que o administrador da produção vai buscar com o intuito de diluir os custos de produção.
Então, se a gente tem uma ociosidade muito grande, significa que a gente tem um custo fixo, que é o mesmo, né? O custo fixo é sempre o mesmo, que não está sendo diluído. Então, por isso que a gente quer sempre maximizar o uso da fábrica, buscando o quê? Diluir cada vez mais esse custo fixo, que é o custo que independe da gente estar usando ou não a máquina. No entanto, essa meta deve ser considerada em níveis hierárquicos mais altos de planejamento. No nível tático, quando a gente dimensiona a capacidade disponível e a capacidade efetiva da produção. No nível operacional, a liberação de um número maior de ordens para maximizar essa utilização pode acarretar congestionamento da fábrica, aumentando custos de estoque e também gerando atrasos na entrega, tá? Como os objetivos anteriores são conflitantes, a programação bem feita vai buscar o equilíbrio entre esses três critérios. Então, ora a gente pode priorizar um, ora a gente pode priorizar o outro, tentando sempre manter os níveis aceitáveis de todos esses critérios. E aí agora a gente vai começar a entrar na modelagem matemática para essas regras de sequenciamento. Então, para calcular esses indicadores de desempenho, né, para programação e sequenciamento, a gente tem que definir algumas variáveis, alguns parâmetros dentro dessa lógica, né, de sequenciamento da produção. Então, quais são as informações disponíveis junto a essas ordens que a gente precisa sequenciar? A primeira delas é a chamada data de disponibilidade, ou também chamada de data de liberação, que é a data em que essa tarefa, a gente vai usar a letra R, tá? Que é a data em que a tarefa está disponível. Então é a data inicial, a data a partir da qual ela está disponível para ser executada. É a data que ela está liberada para a fábrica. A gente tem também a data prometida, que a gente vai usar o DJ, que é a data em que essa ordem tem que ser concluída, que a gente deseja que a ordem esteja concluída. O tempo de processamento, PJ, que é o tempo consumido pela tarefa, né, por essa ordem J no recurso. E aí aqui a gente vai incluir o tempo de preparação, nesse tempo de processamento, tempo de processo. A data de término, que a gente vai chamar de CJ, que é a data em que a gente concluiu a ordem J, ou seja, é a data que a última operação da ordem J foi concluída. O tempo de fluxo vai ser, então, o CJ, que é a data de término, menos o RJ, que é a data em que a ordem estava disponível. Então, se a ordem ficou disponível no dia 2 e ela foi concluída no dia 15, 15 menos 2, tempo de fluxo de 13 dias, tá? A pontualidade é essa diferença, ou desvio, entre a data de conclusão e a data prometida. Então a gente vai pegar a data de conclusão menos a data prometida, tá? Esse valor, ele vai ser, se ele for positivo, significa que teve atraso, né? A gente concluiu depois de ter da data prometida. Valores positivos significam atrasos. E valores negativos significam adiantamentos. Então o que a gente vai fazer? Se for positivo, a gente vai colocar como sendo atraso. E o que for negativo da pontualidade, a gente vai colocar um atraso zero, né? A gente vai substituir por zero. Da mesma maneira no adiantamento, o que for negativo, a gente vai colocar como esse valor positivo, né? Sendo o adiantamento. E os valores positivos, não quer dizer que teve atraso, né? Aí a gente vai colocar como zero no adiantamento, tá? E para avaliar a eficácia de cada uma das alternativas, a gente utiliza indicadores de desempenho. Então aqui eu vou colocar os mais comuns, além dos indicadores principais. Então tem o tempo médio de fluxo, também chamado de tempo médio de atravessamento, que é a média, né, dos tempos de fluxo de cada uma das ordens. O atraso médio, ou a gente também poderia usar o atraso máximo, né, que é a média, né, ou o maior atraso entre essas ordens. O número de ordens atrasadas também pode ser um indicador, que é a quantidade de ordens que foram concluídas fora do prazo, né, após a entrega prometida. Tempo total de processamento é chamado de make span, é o tempo necessário para concluir todas as ordens, né, todas as ordens que estão abertas. Ou seja, é o intervalo de tempo entre a liberação da primeira ordem e a conclusão da última ordem. Então isso aí é o tempo total de processamento, é o make span. Outro também conhecido, né, indicador de desempenho é o chamado de Work in Progress, né, que é o WIP, WIP, que é o estoque em processo médio. Normalmente ele é determinado em termos de número de ordens
abertas ao longo do horizonte de programação. Ou seja, é o número de ordens que foram liberadas, mas que ainda não foram concluídas. Então a gente olha lá, a gente tem lá um total de 20 ordens. Dentro desse horizonte de tempo, 12 foram concluídas. Quer dizer que 8 dessas 20, 12 concluídas, 8 ainda estão em processo. Tá? E a utilização, que é a razão entre o tempo efetivamente utilizado, dividido pelo tempo total disponível do recurso. Então a utilização ou carregamento geralmente é um percentual que mostra o quanto que efetivamente foi utilizado o recurso. Então qual o percentual? Se 100%, 90%? Ela também poderia ser uma medição do oposto, que seria a ociosidade, que é o quanto que o recurso não está sendo utilizado. A utilização pode ser determinada com base em um único recurso crítico, ou a gente poderia considerar a utilização em todas as máquinas. Os indicadores estão claramente associados aos 3 objetivos principais, definidos anteriormente da programação, da produção, que é o cumprimento do prazo, a velocidade de fluxo e a utilização dessa capacidade. Então, definidos os problemas de programação, os principais critérios de desempenho, o próximo passo, então, é apresentar os métodos para a geração dessas soluções dos problemas de programação. E essa programação ela vai ser feita por meio de métodos ou regras de sequenciamento, ou então chamadas de regras de priorização, na qual a gente vai determinar a sequência da máquina a partir de diferentes critérios de prioridade. Antes disso, a gente tem que observar diferentes classificações sobre essas regras de sequenciamento. A gente tem as chamadas regras estáticas e as regras dinâmicas. São estáticas aquelas que não alteram sua prioridade quando ocorrem mudanças no sistema produtivo. E as dinâmicas são aquelas que vão alterar as prioridades acompanhando as mudanças do sistema produtivo. Tá? E outra classificação seria as chamadas regras locais e regras globais. Regras locais, elas vão considerar, são as regras que consideram apenas a situação na fila de trabalho daquele recurso, para definir a prioridade. Já regras globais, elas vão considerar informações de outros recursos, principalmente do recurso anterior e do recurso seguinte, a esse que a gente está calculando a fila, a priorização da fila. Lembrando que o sequenciamento é justamente a gente ordenar a execução dessas tarefas em cada fila. Então, cada recurso, cada posto de trabalho, ele recebe esse sequenciamento que foi calculado, usando essas regras, para ele saber qual vai ser a ordem que ele vai executar primeiro, qual ele vai executar segundo, etc. E aqui a gente está demonstrando algumas das principais regras de sequenciamento. Então, como que a gente poderia sequenciar essas ordens? A mais simples é a chamada de regra PEPS, que é a primeira a entrar é a primeira a sair. O que significa essa regra? Qual foi a primeira ordem que chegou? É essa? Então ela vai ser a primeira a ser executada. Então, à medida que as ordens chegam, elas vão sendo executadas. Ou seja, não tem nenhuma política de priorização dessas ordens. Elas simplesmente vão chegando e vão sendo executadas. Então essa é a mais conhecida, digamos assim, É a primeira a entrar, a primeira a sair. Agora, uma regra que a gente poderia utilizar para esse sequenciamento seria priorizar a que tem o menor tempo de processamento. Então a gente vai processar os lotes de acordo com o que tem o menor tempo de processamento no recurso. Então a gente tem ali, imagina que a gente tem uma máquina e diferentes ordens. Qual que vai ser a primeira? A que for a mais rápida, E depois a segunda mais rápida, a terceira mais rápida e assim por diante. Então essa é a regra MTP, menor tempo de processamento. A regra MDE é a menor data de entrega, ou seja, a gente vai começar pela que tem a menor data de entrega, segunda menor data de entrega e assim por diante. O IPI seria um índice de prioridade, em que a gente atribui um valor a essa ordem, e aí a ordem que tem o maior valor é a primeira, a que tem o segundo maior valor é a segunda. O ICR é o índice crítico, que ele é o cálculo, ele é a data de entrega menos a data atual, dividida pelo tempo de processamento. Então, quanto mais crítico for a conclusão dessa ordem, ela vai ser prioridade dentro desse recurso.
Porque a data de entrega menos a data atual representa quanto tempo a gente tem. Divide pelo tempo de processamento, vai dividir pelo quanto tempo que a gente leva para produzir. Aqui gerar o menor valor é a que está mais crítica, né, para ser entregue. E aí existe também a do índice de folga, que seria, né, a data de entrega menos o total de tempo de processamento restante dividido pelo número de operações restante. Então isso também vai gerar um índice chamado de índice de folga. O que tiver o menor valor vai ser o que tem a prioridade. E o índice de falta, também chamado de tempo de esgotamento, é a diferença entre o que tem disponível em estoque, né, a relação, né, o que tem disponível em estoque dividido pela taxa de demanda ou taxa de consumo. O que tiver o menor valor vai ser a prioridade. Então é importante destacar que cada uma dessas regras de sequenciamento tem uma aplicabilidade restrita a determinada situação. Então não existe uma regra que é a melhor, tá? Todas elas, né, são eficientes dependendo de qual aplicação que a gente vai dar a ela, né? Então assim, né, tendo um MPS viável, conhecido esses parâmetros e definidos os objetivos de desempenho, a gente pode então escolher qual que é a melhor regra de sequenciamento, obtendo-se assim a programação mais eficiente para atender o nosso objetivo. Então, ó, cada uma das regras, ó. Então a gente vai aqui detalhar a explicação de cada uma delas. Regra primeira entrar, primeira sair. FI e FO do inglês, tá? Então qualquer uma das duas siglas vocês podem ver, tá? São duas siglas que são utilizadas normalmente. Ela é a mais simples, normalmente empregadas em serviços, onde o cliente que chega primeiro, né, no estabelecimento é o primeiro a ser atendido. Então ela seria a regra mais justa, digamos assim. Então ela faz com que... O problema dela na manufatura é que ela faz com que lotes que tenham tempo mais longos acabem atrasando, né, retardando toda a sequência de produção, gerando tempos de espera, né, tempos ociosos, maiores no processo seguinte, né, elevando assim o tempo de espera médio de todos os lotes. Aí como que a gente faz para solucionar isso? A gente pode aplicar a regra do menor tempo de processamento, MTP, ou do inglês SPT. Aí a gente com ela obtém o lead time médio mais baixo, reduzindo os estoques em processamento e agilizando o carregamento das máquinas mais à frente, né? Melhorando também o nível de atendimento ao cliente. Contudo, qual é o problema dela? É que as ordens que são mais longas, elas vão sendo adiadas, elas vão sendo preteridas. Principalmente quando a dinâmica de chegada de novas ordens com tempos menores for intensa. Então você imagina que a todo momento chegam ordens mais rápidas, né, de menor tempo de processamento. Aquela mais antiga que tem um tempo de processamento maior vai sempre sendo adiada, mais para o futuro. Consequentemente, ela nunca é concluída. Então ela fica, ó, muito tempo na fábrica para ser concluída. Isso é um problema. Uma solução para esse caso seria criar uma regra complementar, que possibilite criar um contador de vezes que essa ordem foi preterida. Então, a cada vez que a ordem é preterida, a gente soma um. Quando ela atinge um determinado valor, ela passa a ter prioridade máxima, ou seja, não importa qual é a ordem que está que está na fila, não importa se essa ordem na fila é muito rápida, essa ordem grande, né, essa ordem mais longa, por ela ter alcançado esse nível, ela vai para o topo da lista, né? Ela vai ser a primeira a ser executada, não importando, né, qual é a ordem de menor tempo, né, que aparece nessa fila. A regra de MDE, que é o menor data de entrega, do inglês EDD. Como essa regra prioriza as datas de entrega, os atrasos aqui vão ser reduzidos. Então o objetivo dela é reduzir o atraso médio. Por isso essa regra é mais conveniente para processos que trabalham sob encomenda, porque aí o prazo de entrega passa a ser um fator fundamental, né? Entretanto, como ela não considera o tempo de processamento, os lotes com potencial de conclusão rápido podem ficar aguardando por mais tempo, né? Caso eles tenham uma data de entrega maior, né? Por conta disso, em geral, essa regra não é adequada para ser usada nos processos repetitivos em lotes, tá? Onde o objetivo é minimizar o tempo de espera. E aí, por isso, é mais comum a gente utilizar aquela regra de menor tempo de processamento.
A IPI é atribuir um índice de prioridade a cada ordem. É conveniente empregá-la, por exemplo, como critério de desempate para outra regra, caso, né, a gente tenha duas ordens iguais, levando em consideração a situação ou então os custos desse sistema produtivo. A regra do índice crítico, ou, né, o CR do inglês, é a escolha da menor razão crítica, né, que é calculada como tempo de fluxo, que é a data de término menos a data de disponibilidade, dividido pelo tempo de processamento da ordem. Quanto menor o tempo de fluxo disponível, ou quanto maior o tempo de processamento da ordem, mais crítica vai ser a conclusão dessa ordem, portanto ela vai ser priorizada. O índice de folga, né, tanto o índice de folga quanto o índice crítico, estão baseados no conceito de folga entre data de entrega e tempo de processamento. Porém, né, no índice de folga, a gente não considera só a operação imediata, mas também todas as operações à frente dela. Tanto uma quanto a outra vão privilegiar o atendimento ao cliente, né? Porque estão considerando o tempo que leva para concluir a ordem e quanto tempo a gente ainda tem, né? Ainda resta. E o índice de falta, também chamado de índice de esgotamento, ou tempo de esgotamento, define a escolha da ordem que tenha menor tempo de esgotamento, que consiste na razão entre a quantidade de itens que tem em estoque disponível, dividido pela taxa de demanda pelo item. A regra, IFA, né, vai buscar evitar que os estoques se esgotem, causando assim prejuízo ao fluxo. E ela pode ser empregada também para itens intermediários. Importante ressaltar que essas regras, né, esses índices, ICR, IFO e IFA, que estão baseados em cálculo de índice, são normalmente empregadas em sistemas do tipo APS, tá? Então o APS ele tem essas opções desses índices, que podem, e o APS, ele pode tanto ser um sistema à parte, né? Sistema gerencial à parte, como ele pode ser também um módulo dentro do ERP, tá? Do sistema de gerenciamento corporativo do tipo ERP. E aí, né, no ERP você vai ter um módulo que calcula as necessidades materiais, que é o MRP, que gera, né, essas ordens, e o módulo APS que sequencia essas ordens, faz o sequenciamento. No que se refere às regras de sequenciamento em processos repetitivos em lotes, deve-se destacar um conceito muito importante, que é o gargalo, tá? Então, quando a gente fala do sequenciamento, a gente pode estudar, né, o sequenciamento por meio do recurso mais lento, desse recurso crítico, desse recurso gargalo. O gargalo ele é esse ponto do sistema produtivo que limita o sistema produtivo, né? Esse elo mais lento, esse elo mais fraco. Sendo que todos os sistemas produtivos possuem limitações, né? Sejam elas internas ou externas. O estudo do gargalo a gente vai estudar mais para frente, né? Mais para o final do curso. Primeira e mais simples classe de problemas de sequenciamento é sequenciamento em uma única máquina, como a gente viu. Embora na prática não haja fábricas com uma única máquina, né, dificilmente a gente vai ter um sistema de produção que só se resume a um único recurso. O estudo desse primeiro caso se justifica por duas razões. A primeira delas, a razão didática, né? Esses conceitos e métodos, se forem bem compreendidos para uma máquina, a gente pode, né, com isso, avançar para um estudo mais geral, né, do tipo job shop, por exemplo. Mas ainda assim existe uma razão prática, né? A gente viu, como a gente discutiu anteriormente, em alguns casos a gente pode simplificar esse problema de programação considerando ele como sendo um problema em uma única máquina. Por exemplo, ó, em lotes, em linhas, a gente pode considerar a linha inteira como uma única máquina. Ou, né, na indústria de processos, né, os lotes por exemplo, na produção contínua, né, em sistemas contínuos, a planta inteira ela poderia ser modelada como sendo uma única fábrica. E aí a programação é analisada como um problema de programação em uma única máquina. Então é possível a gente fazer essa aproximação. Nos problemas em uma única máquina, estáticos, tá? Em que todas as ordens... O que são os problemas de uma única máquina estáticos? Quando todas as ordens elas estão disponíveis no mesmo momento, tá? Então não tem diferença entre data e disponibilidade. Nesse caso, a gente tem duas regras clássicas principais. A primeira, né, que é o sequenciamento pela regra de menor tempo de processamento, que é MTP, que vai minimizar o tempo médio de fluxo.
E a outra regra é a de menor data de entrega, que vai minimizar o atraso médio. Então, nesse exemplo que a gente vai ver agora, a gente vai aplicar a regra do primeiro a entrar, primeiro a sair. Depois a gente vai aplicar a regra do menor tempo de processamento. E, por fim, vamos aplicar a regra da menor data de entrega. Então, imagina que a empresa ela tem 6 tarefas. 6 ordens de fabricação, tá? De A até F, tá? Poderia ser a ordem 1, o F1, o F2, até o F6. A serem processadas em uma única máquina. A tabela a seguir apresenta esses dados em dias referente a essas tarefas para a programação da máquina. Então aqui a gente tem a tarefa A, B, C, D, E e F. O tempo, a data de liberação de cada uma delas, que a gente representou pelo R, né? O tempo de processamento de cada uma delas nessa máquina, que a gente representou pela letra P, e a data prometida, que é a letra D, de cada uma dessas tarefas, tá? Em dias. A gente tem aqui cada uma delas. O que a gente vai fazer é sequenciar aplicando a regra PEPS, MTP e MDE e vamos avaliar o desempenho em cada caso. Quando a gente for aplicar o MTP e o MDE, a gente vai considerar que a data de liberação é igual a 0, tá? Só para simplificar as nossas contas. Ou seja, a gente vai considerar aquela modelagem de uma única máquina estática, em que todas as ordens chegaram ao mesmo tempo. Beleza? Então, primeiro aplicando a regra PEPS. A partir dessa regra, o lote que chegar primeiro vai ser o primeiro a ser processado. Com isso, o sequenciamento gerado por essa regra vai minimizar o tempo de espera do primeiro da fila, né? Depois vai chegar o segundo, depois vai chegar o terceiro e assim por diante. Olhando lá no nosso problema, o primeiro chegou a tarefa A, tá vendo? Ela está disponível no dia 0, a B no dia 1, a C no dia 2, a D no dia 3, no dia 4, né? A E no dia 6 e a F no dia 7. Aqui, isso daqui é a mesma tabela lá do enunciado, só que ao invés dela estar deitada, eu coloquei ela em pé. Tá? Então aqui é exatamente a mesma tabela. E aí, olhando para esse tempo que ela estava disponível, a gente vai começar por quem? Pela A, depois pela B, depois pela C, pela D, pela E e pela F. Então, esse vai ser o sequenciamento usando a regra do primeiro a entrar, primeiro a sair. A gente vai da A até a F na ordem que elas foram chegando. Então, esse é o sequenciamento, usando essa regra. O que a gente vai fazer agora é medir o desempenho desse sequenciamento, né, para esse nosso caso. Então, para avaliar o desempenho, a gente vai calcular os parâmetros referentes a essas tarefas. Então, a data de início S de cada tarefa pode ser obtida da seguinte forma. Então, a tarefa A começou no dia 0 e ela leva 9 dias, tá, para ser executada. Ó. Ela leva 9 dias. 0 mais 9, ela vai terminar, então, no dia 9. Qual é a próxima tarefa que a gente vai executar? É a tarefa B. Quando que ela vai começar a ser executada? A partir do final da tarefa A. A tarefa A terminou no dia 9, então a tarefa B vai começar no dia 9. E quando que ela vai ser concluída? 9 mais 7 vai ser concluída no dia 16. E a tarefa C vai iniciar no dia 16 e vai ser concluída 16 mais 3 vai ser concluída no dia 19. E vai fazendo isso até chegar na tarefa F, que vai iniciar no dia 31 e vai ser concluída no dia 37. E aí aqui, ó, coloquei o dia, ó, S, que representa o início de cada tarefa, e o C, que representa o término de cada tarefa. Aqui a gente já consegue ver que a gente vai ter um make span, né, um tempo total para a conclusão dela de 37 dias, né? A gente começou no dia 0 e terminou, né, concluiu todas essas tarefas no dia 37. O tempo de fluxo, ou lead time, é igual à data de término menos a data de disponibilidade. Então aqui, ó, a tarefa A ela terminou no dia 9 e teve disponível no dia 0. 9 menos 0 dá 9. A tarefa B terminou no dia 16, estava disponível no dia 1. 16 menos 1 dá 15. A tarefa C, 19 menos 2, 17. E por aí vai, ó. A tarefa F, 37 menos 7, 30 dias. Então o lead time da tarefa F, ela ficou disponível no dia 7, só foi concluída no dia 37. Então ela ficou 30 dias para ser concluída.
Repara que o tempo de processamento dela é de 6 dias. Então o tempo de espera dela foi de 24 dias. Para a gente observar o quanto que o tempo de espera é um fator significativo nesse tempo de processamento. O tempo médio de fluxo, ou lead time médio, é a soma, né, desses tempos de espera dividido pelo número de tarefas. Então 9 mais 15 mais 17 mais 19 mais 25 mais 30, que é cada um, né, dos valores de F, né? Desse F que representa o tempo de fluxo. 9 mais 15 mais 17 para cada um deles, dividido por 6, que são 6 tarefas, né? Então a gente tem um tempo médio de fluxo de 19,167 dias. E o tempo máximo foi o da tarefa F, de 30 dias. Já a pontualidade é igual à data de término C menos a data prometida D. Aqui é L, né? L é igual, né? A pontualidade a gente está usando a letra L. Então, ó, fazendo, para a tarefa A, foi concluída no dia 9, a data prometida dela era dia 32. Deu menos 23. Esse menos 23 significa que a gente adiantou ela em 23 dias. Tarefa B, concluiu, né? O valor de C concluiu dia 16, ela foi prometida para o dia 27, deu menos 11. 19 menos 26, faz isso para cada uma delas, né? O 0 é porque foi concluída no dia que foi prometido. Valores positivos representam atraso, valores negativos representam adiantamento, tá? E aí com isso a gente calcula o adiantamento e o atraso. O adiantamento, para os valores negativos, ele vai ficar positivo. Significa, ó, que teve um adiantamento de 23 dias para a tarefa A, 11 dias para a tarefa B e 7 dias para a tarefa C. É só olhar lá para a pontualidade, né? 23, 11 e 7. E aonde ele é zero ou negativo, a gente vai colocar um adiantamento de zero. Por quê? Representa que não houve um adiantamento nesses casos. Nesses dois aqui são os casos que tiveram atraso, né? E o atraso? Bem, aonde era negativo, a gente vai colocar zero. Representa que não houve atraso. E aonde é positivo, a gente vai simplesmente repetir o mesmo valor. Então a gente teve um atraso de 5 dias na tarefa E e um atraso de 9 dias na tarefa F. Ou seja, né, ocorreu para a tarefa... o valor máximo para E, né, o maior adiantamento, foi para a tarefa A, 23 dias. O maior atraso, né, o maior valor de A, ocorreu para a tarefa F, que é o valor de 9 dias, né, que a gente está vendo aqui, ó, o maior valor de T, de 9 dias. E o atraso médio, né, que é o valor médio de T, é fazer o valor médio, né, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 5 mais 9, dividido por 6, dá 14 dividido por 6, um atraso médio de 2,33 dias. E aí essa tabela resume todos os resultados, tá vendo? Tem o resultado para o início, para a conclusão, para o tempo de fluxo, para a pontualidade, para o adiantamento, para o atraso. Aqui a gente está vendo o fluxo médio, fluxo máximo. Aqui o make span, né, que é o atraso máximo, 37 dias. Tempo que a gente levou para concluir todas as ordens. Aqui a gente tem o atraso médio e o maior atraso, né, de 9 dias. Então note que existem duas ordens atrasadas, com atraso de 5 e 9 dias. O tempo médio de fluxo foi de 19,167 dias. E o tempo total para concluir todas as ordens foi de 37 dias. Importante destacar que as ordens são liberadas em datas diferentes e, por isso, esse problema de sequenciamento é classificado como dinâmico, tá? Por outro lado, quando todas as ordens estão disponíveis na data zero, né, na data inicial, a gente classifica o problema como estático. De forma geral, os problemas estáticos são mais fáceis de resolver. Então, o problema estático ele simplifica um pouco a resolução do problema. E aí agora a gente vai resolver para MTP e para MDE, e dessa vez considerando, ó, o caso estático. Todas as ordens estão disponíveis no tempo zero. Bem, se a gente pegar lá o enunciado e agora sequenciar ele da mais rápida para mais demorada, ou seja, da que tem o menor tempo de processamento para maior, a gente vai organizar dessa sequência aqui, ó. CDFBEA. Tá vendo? Ó, CDFBEA. A menor é a mais rápida, né? É a tarefa C, leva 3 dias. Depois a tarefa D, que leva 4. E assim por diante. Então a gente sequencia nessa ordem. E aí o que a gente vai fazer aqui
é fazer exatamente os mesmos cálculos que a gente fez para o problema anterior, tá? Então, ó, a primeira tarefa C, né? Ela vai iniciar em 0 e vai terminar em 0 mais 3, 3. A segunda tarefa é a D. Vai começar em 3 e vai ser concluída em 3 mais 4, 7. E assim por diante. Até a última tarefa, 28 mais 9, 37. E aqui a gente tem a tabela, ó, resultante desse sequenciamento. A gente tem aqui, ó, as datas de início de cada uma dessas tarefas e as datas de conclusão de cada uma delas, tá? Com isso, a gente pode calcular o tempo de fluxo, que seria o tempo em que ela foi concluída, menos o tempo em que ela estava disponível. Como a gente considerou esse problema estático, ou seja, né, ela está disponível sempre no instante zero, o valor de F vai ser igual ao valor de C. Ou seja, né, o F vai ser igual a 3, 7, 13. Né, porque a gente está fazendo 3 menos 0, 7 menos 0, 13 menos 0. E o tempo médio de fluxo é a soma, né, desses valores de F dividido por 6, que vai dar 18. Então, e o tempo máximo 37. Então a gente tem um tempo médio de 18 e um tempo máximo de 37. Tempo médio menor do que aquele que a gente obteve com a regra do primeiro entrar, primeiro a sair. A partir daí a gente pode calcular a pontualidade, que é justamente esse valor de C, né, do tempo de conclusão, menos o tempo de disponibilidade, menos o tempo prometido, né? Então fazendo, ó, o valor de C, aqui, ó, pro primeiro, ó, a gente tem que fazer o C, que é 3 menos 26, que é quando estava prometido. Pro D, 7 menos 23. Pro F, 13 menos 28. Então a gente vai fazendo esse cálculo para cada um deles, ó. 13 menos 28, 20 menos 27 e por aí vai. Qual é o adiantamento? Aqui, ó, o adiantamento para C é 23, para D é 16, para F é 15, para B é 7, para E e para A são 0, porque foi atraso, né? E o atraso? 0, 0, 0, 0, 2 e 5. Então tá aqui, ó. O adiantamento, 23, 16, 15, 7, 0, 0. E o atraso, 0, 0, 0, 0, 2 e 5. Maior adiantamento nesse exemplo foi o de 23 dias, da tarefa C, que foi a primeira que a gente concluiu. E o maior atraso nesse exemplo foi a tarefa A, de 5 dias. E o atraso médio, né, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 2 mais 5 dividido por 6, que é 7 dividido por 6, a gente teve um atraso médio de 1,167 dias. E aqui está a tabela resumindo os resultados para o método do MTP, menor tempo de processamento. A gente observa que teve duas ordens atrasadas, 2 e 5 dias, tempo médio de 18 dias e o atraso médio de 1,167 dias. Tá? Em geral, nos problemas de sequenciamento estático em uma única máquina, a regra de menor tempo de processamento vai produzir a sequência com menor tempo médio de fluxo, porque ela dá prioridade às ordens de menor tempo de processamento, né? E aí você vai ter uma redução mais rápida da fila de espera. Nos casos gerais de sequenciamento dinâmico em oficina com múltiplas máquinas, a regra MTP vai promover uma aceleração do fluxo, à medida que libera ordens mais rapidamente para o processo seguinte, reduzindo filas de espera. Isso contribui para a redução do tempo médio de fluxo, né, que a gente também chama de tempo de atravessamento, ou lead time médio, né? E, por decorrência, a redução dos estoques em processo dentro da fábrica. Então, uma vez que a gente está reduzindo o tempo de processamento, a gente está reduzindo as filas, então a gente está reduzindo o estoque médio, estoque intermediário. Apesar disso, existe o risco dele reter tarefas de maior tempo de processamento por um tempo muito longo, e isso pode fazer com que você comprometa os prazos de alguns pedidos. Em serviços, a MTP também pode contribuir para a melhoria do atendimento e redução das filas. É o caso, por exemplo, de supermercados que têm aqueles caixas de pequenos volumes, ou então postos de cobrança eletrônica e pedágio, e etc. Então, no caso do supermercado, você cria uma fila mais rápida. Para quê? Para aquelas pessoas que têm poucas unidades não ficarem numa fila, esperando muito tempo em uma fila com pessoas que vão demorar muito. Então, uma vez que essas pessoas elas têm menos unidades, elas vão ser atendidas mais rápidas nessas filas,
consequentemente elas vão ficar menos tempo esperando no sistema. Então você está reduzindo a fila, está reduzindo o tempo de espera, né, desse recurso, né? Por outro lado, essa regra deve ser utilizada com cautela para que as demais ordens, né, as demais tarefas ou os demais clientes mais lentos não sejam penalizados excessivamente. Então, se a gente só priorizar os mais rápidos, os mais lentos vão ser penalizados e vão ficar muito tempo esperando na fila. E aí a regra MDE, que é o sequenciamento pela menor data de entrega. No nosso problema, ó, aqui tem a menor data de entrega, a tarefa D, seguida da tarefa C, da tarefa E, B, F, A, tá? E aqui, ó, observa que a C e a E têm a menor data de entrega. E aí, como critério de desempate, eu utilizei a que tem o menor tempo de processamento. Tá vendo? A C tem um tempo de processamento menor do que a E. Então eu coloquei ele para ser anterior. Aqui está o sequenciamento usando a regra MDE. Aqui estão os dados já organizados. O que a gente vai fazer novamente é calcular o tempo de início e término, fluxo, pontualidade, adiantamento e atraso. Então vamos calcular de novo. Então a D iniciou em 0, o tempo de processamento dela é 4, 0 mais 4, 4. A seguinte é a C, que vai começar em 4. Ela leva 3, 4 mais 3, 7. Depois é a E, que vai iniciar em 7, 7 mais 8, 15. E assim por diante, até a tarefa A, que vai iniciar em 28, vai ser concluída em 37. Então aqui a gente tem os inícios e as conclusões de cada uma das tarefas. O tempo de fluxo, nesse caso, como todas estão disponíveis no 0, vai ser a própria data de término, né? Qual é o tempo médio de fluxo? A gente vai somar cada um deles, né? 4 mais 7 mais 15, mais 22 mais 28 mais 37, dividido por 6, deu 18,83, que é maior do que o tempo médio que a gente encontrou pela regra MTP. Então, como a gente falou, a regra de menor tempo de processamento vai reduzir o tempo médio de fluxo. A gente está vendo isso nesse problema. A pontualidade, né, é só fazer a data de término menos a data prometida. E aí, fazendo de cada uma delas, a gente está vendo menos 19, menos 11, menos 5, 0 e 5. O adiantamento, né, seria desse problema para as tarefas D, C, E, B, F, A, né? 19, 19, 11, 5, 0, 0, 0, né? E o atraso, tudo 0, só teve um atraso só na tarefa A de 5 dias. Então a gente já está observando que o atraso médio na regra MDE diminui. Então está aqui o adiantamento de cada uma delas. Está aqui o atraso, tudo 0, só atrasou a tarefa 5. Então, ó, o maior adiantamento foi para a tarefa D, 19 dias. O atraso máximo foi a tarefa A, 5 dias. E o atraso médio foi de 5 dividido por 6, 0,833 dias. E aí, então, aqui os resultados. A gente verifica que o tempo médio de fluxo, aproximadamente de 19 dias, que é maior do que o MTP, que a gente encontrou para o MTP. Só que a gente só teve uma única ordem atrasada, um atraso médio menor, comparado com o MTP, que foram dois atrasos. Pode-se demonstrar que a regra MDE, em problemas estáticos, né, com uma única máquina, gera uma ou mais de uma sequência, né, se a gente tiver ou mais de uma tarefa que tem a mesma data de entrega. A gente poderia usar outro critério de desempate, né? A gente usou o MTP. Cujo maior atraso é o menor possível. Assim, pode-se afirmar que o MDE vai minimizar o atraso máximo, também minimiza o atraso médio. Importante ressaltar que, ainda que os exemplos anteriores considerem uma única máquina, essas regras que a gente estudou, elas são aplicadas nos casos mais gerais, né, para problemas de máquinas em série, máquinas em paralelo, ou problemas, né, de múltiplos roteiros, daquele caso de oficinas de máquinas, tá? Com roteiros diferentes para cada uma dessas ordens. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!